Glória a Deus. Amém? Cumprimento a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Gostaria de, nessa noite, externar a minha gratidão a Deus por mais uma vez estar nesta casa, congratulando com as irmãs aqui nesta noite. As irmãs estão de parabéns por mais um ano, ter vencido mais um ano e chegado até aqui, porque cada tempo que passa as coisas vão apertando e ficando mais difícil caminhar com o Senhor. E eu glorifico ao nome do Senhor pela vida de cada uma de vocês que estão aqui lutando dia após dia, porque o nosso alvo ainda é o céu. A você que nos acompanha pelas redes sociais, que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe esta live para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor nesta noite. Eu não vou demorar que nesta noite, vou deixar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Hoje é o primeiro dia do congresso, 18º Congresso das Irmãs do Ciclo de Oração Torre Forte. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, amanhã estará aqui conosco a missionária Luciana, da cidade de São Paulo. Você é o nosso convidado especial para estar juntamente aqui conosco, amém? Deus abençoe a tua vida. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, de número 92, no verso 12. Vamos ler aqui novamente o tema que lhe foi dado para o congresso das irmãs desta noite. Amém? Salmos 92, versículo de número 12. A palavra do Senhor nos diz assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Podeis assentar glorificando ao nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Cadê aquele fundinho? Glória a Deus. Me ajuda aí, irmão. Aleluia. Amém, irmãos? Quando foi me dado o tema, deste congresso, hoje nós estamos iniciando e eu tive conversando com Deus sobre tudo aquilo que este trecho da Bíblia Sagrada que nos foi dado como tema para esta noite. E eu comecei a olhar para mim e dialogar com Deus. E falei: Senhor, quão bom é nós ministrarmos a igreja, aqueles que conhecem e aqueles também que não conhecem a tua palavra.
e contar de todos os benefícios que o Senhor nos deu, e também contar de tudo aquilo que o Senhor fez quando o Senhor passou pela face desta terra. Queridos, eu amo pregar o Evangelho do Senhor e contar daquilo que o Senhor fez e quando Ele passou por esta terra. Quem, irmãos, não gosta de contar dos benefícios de Deus? O que o Senhor, quando esteve aqui, Ele pronunciou, Ele mostrou, Ele fez. Do que você está falando, evangelista? Dos sinais, dos prodígios e das maravilhas que o Senhor fez quando Ele passou por aqui. Imagine você estar caminhando juntamente com o Cristo, e juntamente com Ele, em meio a uma multidão, e de repente Jesus dizia: para, porque alguém me tocou. E de repente você olha e vê uma pessoa lançada ao chão, conta-lhe toda a verdade. Jesus olha para aquela mulher e diz: vai, que a tua fé te salvou. E uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos, automaticamente é curada de uma enfermidade. Logo mais à frente, Jesus entra na casa de Jairo, e ali a sua filha morta. E Jesus, ao entrar para dentro do quarto, olha para aquela menina e diz para ela: Talita cumi, levanta. E aquela que estava morta ressuscita. Jesus entrega a mãe. Quantos não queriam estar na presença do Senhor, caminhando juntamente com Ele? E de repente uma grande multidão caminhando, e uma voz que exclamava em alta voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, quando para, manda chamar o cego Bartimeu e pergunta a ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu torne a ver. E Jesus disse: vai, que a tua fé te salvou. E aquele homem na mesma hora volta a enxergar. Querido, quantas vezes eu me peguei vendo nos benefícios e nos milagres que o Senhor fazia quando Ele estava aqui, caminhando juntamente com os seus discípulos. De repente Ele chega num lugar chamado o Tanque de Betesda, aonde ali jazia enfermos, coxos, paralíticos, mancos, cegos e todo tipo de enfermidade. E a Bíblia vai dizer que de tempo em tempo descia naquele lugar um anjo, a qual agitava as águas, e o primeiro que saltasse ali dentro era curado de qualquer enfermidade. Quem não gostaria de estar num lugar desse e ver, querido, aquilo acontecendo aos teus olhos? Mas de repente Jesus chega num homem que 40 anos jazia em cima de uma cama e diz para ele: você quer ficar são? E ele, sem saber o que falar, indagava ao Senhor, dizendo: mas não há ninguém que me... Não, eu não estou dizendo isso. Eu cheguei para te restaurar. Eu cheguei para mudar a tua história. Eu cheguei para fazer aquilo que ninguém pode fazer pela tua vida. E Jesus, olhando para ele, disse: toma o teu leito e vai-se embora. Todos conheciam aquele homem, todos sabiam daquela enfermidade, todos conheciam o problema, e de repente, aos olhos daquele povo, aquele homem se levanta, pega o teu leito e sai andando. Quantos não queriam estar, queridos, juntamente com Jesus, em meio a um deserto, com 5.000 homens, fora mulheres e crianças, totalizando ali umas 20.000 pessoas, e de repente, quando você olha, 5 pães e 2 peixinhos, e aquela grande multidão é alimentada.
As pessoas sem entenderem da onde que saía tanto pão e tanto peixe. E ainda sobrar 12 cestos cheios. Querido, quando eu me peguei olhando para todos os benefícios e tudo aquilo que o Senhor fazia na face desta terra, por que é bom, querido, nós pregarmos os milagres, os sinais, os prodígios e as maravilhas que Deus fez quando passou aqui na face desta terra? Porque o mesmo Deus que passou aqui, Ele também se faz presente conosco nesta noite. E o mesmo Deus que operava os teus sinais, milagres e maravilhas, é o mesmo que ainda opera os teus sinais nos dias de hoje. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Mas por um outro lado, eu começo a ver que nós também temos que nos apegar em outras coisas. E quando eu comecei a olhar para isso, e quando eu comecei a olhar para o tema deste congresso, dizendo: e o justo florescerá, e crescerá como o cedro no Líbano, eu comecei a entender, queridos, que era necessário que Jesus, quando passou pela face dessa terra, fizesse os sinais para que as pessoas pudessem acreditar e crer. Porque nos dias de hoje a própria Bíblia diz que se não houver milagre, o povo esmurece. É necessário que nós venhamos a ver também nos dias de hoje os milagres que o Senhor faz. É necessário que nós venhamos a ter dentro da casa do Senhor profecias. E que essas profecias que vêm do céu, que vêm do alto, ela venha a se cumprir na vida daquele que recebe, para que as pessoas se fortaleçam e acreditem num Deus que vai voltar para buscar a tua igreja. E quando eu me peguei olhando para isso, eu pude ver e entender, querido, a tão grande preocupação que o nosso Senhor tinha lá na sua época, para que o Evangelho pudesse também chegar até os dias de hoje. E qual era essa preocupação? Eu comecei a buscar dentro da Bíblia Sagrada, e agora eu não fui para onde o Senhor realizava os teus sinais, os teus prodígios, os teus milagres e as tuas maravilhas, mas agora eu fui pegar uma pregação de Jesus, o que Jesus pregava, o que Jesus ensinava. E as pessoas achavam que a pregação de Jesus era pesada, que a pregação de Jesus, mas não era, era o cuidado que ele queria ter com o povo, para que o Evangelho pudesse ser proclamado por todo o mundo. E eu buscando dentro da Bíblia Sagrada, dentro da Palavra de Deus, eu vi no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 12, no versículo de número 20, que a Bíblia vai dizer que havia uma festa, e Jesus, ele estava nesta festa. E que festa era esta? A festa da Páscoa, aonde os judeus estavam festejando e comemorando a libertação do Egito. E Jesus estava nesta festa, e agora a Bíblia vai dizer que ali haviam alguns gregos que também tinham subido para a festa. E quando eu comecei a olhar para isso, eu vi que os gregos, eles tinham uma superioridade em ter um entendimento, um intelecto maior do que todos.
mas de repente eles sentiram uma necessidade de conhecer algo maior, algo mais forte, que o intelecto deles não estavam entendendo. Como que uma pessoa sem estudo, sem conhecimento, poderia pregar, anunciar e aglomerar para si uma multidão de pessoas a qual seguia? E agora a Bíblia vai dizer que estes gregos foram na festa, não por causa da festa, mas a Bíblia diz que eles foram para ver Jesus. E quando eu comecei a olhar para isso, a Bíblia vai dizer que eles chegaram ali, e chegaram até Filipe, que também tinha um nome grego, e disseram a ele: nós queremos ver Jesus. Agora Filipe sai e chega até André, que também tinha um nome grego, e dizem: os gregos estão aí, André, e querem ver Jesus. Agora os dois, em vez de pegarem os gregos e levarem até Jesus, eles disseram: fica aí, e nós vamos até o Senhor, porque eles tinham recebido uma notícia antes, dizendo: vai e prega, não aos estranhos, mas primeiro às ovelhas da casa de Israel. E eles, tendo esse entendimento, não levaram eles até Jesus, mas chegaram os dois e disseram: Jesus, os gregos estão aí e estão querendo te ver. Quando isso foi anunciado, agora começa a pregação de Jesus. E olha o que o Senhor diz. João, capítulo 12, e o versículo de número 23. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e Jesus lhe respondeu, dizendo: é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Jesus começa agora a pregar. Quando ele recebe a notícia que os gregos queriam vê-lo, ele responde a Felipe e a André: agora é a hora. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E quando ele disse isso, conhecendo o interior daqueles que estavam ao seu redor, porque o entendimento deles era ser glorificado, exaltado, glorificado, colocado acima, glorificado, cetro, reinado, glorificado, exaltado, porque já havia uma conversa entre eles ali de quem seria o maior. Eles já estavam, como sempre, pensando nas coisas daqui da terra, enquanto Jesus estava mostrando para eles que esta glorificação não era uma glorificação terrena, mas era uma glorificação celeste. Não era algo que vinha da terra, mas algo que ia para o céu. E eles, sem entenderem nada, Jesus continua a pregação e dizendo: olha, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica só, mas se morrer, vai dar muito fruto. Querido, as pessoas começam a não entender, querido, que quando o Senhor estava falando do nome dele ser glorificado, eles estavam pensando em glórias terrenais, e o Senhor estava pensando em algo muito maior, que não vem da terra, mas que vem do alto, que não é daqui, mas é de lá. Ele
disse: ei, queridos, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica só, mas se morrer, ele vai dar muito fruto. Ele não estava falando de algo glorioso para ele ser glorificado, ele estava falando de morte, ele estava falando de morte. E quando eu comecei a olhar para isso, eu comecei a ver o cuidado do Senhor para com a minha vida e para com a vida de cada um de nós que estamos aqui. Por que você está falando isso, evangelista? Porque hoje as pessoas que se convertem ao Evangelho de Jesus Cristo já não conseguem entender, queridos, que para salvos não se prega salvação, se prega morte. O que é? Eu vou repetir para você entender. Para quem é salvo não se prega salvação, se prega morte. Como assim? Foi louvado aqui. Paulo e Silas estavam onde? Na prisão. Foram açoitados. E estavam lá próximo à meia-noite. Estavam orando e estavam adorando ao Senhor. E todos que estavam ali dentro daquele cárcere estavam ouvindo os dois adorar e glorificar. Olha o testemunho de duas pessoas que chegaram arrebentadas dentro daquele lugar, cheio de marcas e feridas, e estavam adorando e glorificando ao nome do Senhor. Perto da meia-noite, a Bíblia vai dizer que houve um terremoto e chacoalhou aquele lugar, e a porta dos cárceres foram abertas. Quando aquilo aconteceu, o carcereiro ficou doido. Quando a luz se acendeu, ele ia se matar, e Paulo disse: não faça isso, porque todos estão aqui. Não fugiu ninguém não, nós estamos todo mundo aqui, fica tranquilo. E ele, como não conhecia, ele disse: o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por quê? Porque para aqueles que não conhecem a salvação, você tem que pregar a salvação. E para aqueles que já conhecem, tem que pregar morte. Cadê Nicodemos na calada da noite? Oi, Jesus. Bem sei, nós sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não for através do Senhor. Aí o Jesus olha para ele e diz: mas é necessário nascer de novo. Ele diz: como é que é? Eu tenho que voltar para o ventre? Não, querido, admira-me eu muito você sendo príncipe, conhecendo da lei e não saber que é necessário nascer de novo. Ei, querido, nascer de novo é morrer para as coisas deste mundo, porque as pessoas, existem aí uma conversa entre umas religiões aí que parece ser cristão, mas não é, que diz que salvo uma vez, salvo para sempre. Mostra isso dentro da palavra do Senhor para mim, porque o apóstolo Paulo, pregando para uma igreja que já tinha entregado a sua vida para Cristo, ele começa a dizer assim: olha, a igreja de Corinto, eu vou dizer para vocês aqui quem não vai herdar a vida eterna. Aí ele começa: os idólatras, os sodomitas, os maldizentes, os bêbados, os efeminados. E ele começa, querido, a fazer uma lista. Aí até aí, irmão, a igreja estava tudo quieto e estava tudo bem. Eles já tinham entregado a vida para Jesus,
eles já tinham aceitado a Cristo. Mas Paulo, como foi dotado dos 9 dons espirituais e conhecia aquele povo, ele para e diz: e é o que vocês têm sido, alguns de vocês têm sido. Paulo estava pregando duro para quê? Para machucar o povo? Não, queridos. Para dizer para eles o que ele disse depois. Quando ele disse: mas alguns de vocês têm sido isso que eu acabei de citar aqui, mas para que vocês não venham a se perder, porque o Senhor deixou um ensinamento, ele diz assim: mas se tiverdes lavado. Como que nós somos lavados pelo sangue de Jesus? Aí vem a primeira etapa de quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus vem com o teu sangue e te limpa. Aí ele diz assim: olha, dos teus pecados eu não me lembro mais. Eu estou te lavando no meu sangue precioso, porque eu morri para a remissão do pecado. Eu olhei para dentro de você e vi que houve arrependimento. E se houve arrependimento, tem remissão de pecado. Então você já está lavado. Aí o segundo, ele diz: e se for de santificado. A santificação vem de um processo. E que processo é esse? O processo de arrancar aquilo que não presta da tua vida. Lembra quando Davi desceu para lutar contra Hadadezer, que tomou muita prata, muito ouro, muito bronze? E o bronze era tanto que ele foi e colocou na eira de Araúna, e por ali ficou um tempo. E quando foi a construção do templo, precisava de alguém que soubesse mexer com aquilo. Aí chega um homem por nome de Abiú. Tu sabe mexer com isso aqui? Sei. Mas será que tem jeito? Tem. O que que faz? Abre uma vala. Abre uma vala pega o cobre e joga dentro da vala. Olha para onde que nós vamos parar. E agora o que faz? Agora mete fogo nesse negócio aí. Mas mete fogo nesse negócio aí, porque vai começar a brotar escória. Aí vem a pá de Jeová e vai arrancando. É o processo da santificação, querido. O processo da santificação dói, querido. Arrancar de nós aquilo que vem impregnado no mundo lá fora. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, se for deslavado, já entregou a vida, foi lavado, agora precisa ser santificado. E agora precisa ser o quê? Justificado. O último processo vem ser justificado. Aí, querido, nós entramos dentro do contexto do Salmo 92. E o justo? Quem é justo, irmão? Quem já foi justificado. Quem já foi justificado. Sabe o que acontece nos dias de hoje, querido? Por que as pessoas que vêm para a igreja hoje, elas vêm com o propósito de receber, queridos, bens materiais, de receber uma cura? Mas as igrejas hoje, elas não ensinam que as pessoas precisam, além de ser lavadas, elas têm que se santificar, de arrancar tudo aquilo que não presta, de negar, querido, a si mesmo. Porque olha Jesus dizendo, querido, ele continua dizendo lá no versículo de número 24, olha a pregação de Jesus. No 24 ele vai dizer assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. O próximo versículo vai dizer assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna.
Sabe o que ele estava dizendo aqui? Para crente não se prega salvação, se prega perda. Sabe por que muitos de nós passamos muito tempo da nossa vida murmurando e não conseguimos alcançar aquilo que Deus tem? Porque nós não estamos suportando a perda. E Jesus disse: é necessário perder, querido. Perder sem se perder. Guarda isso. Perder sem se perder. Porque toda a santificação vai gerar uma perda. Porque aquilo que queimava dentro do teu coração, de estar no mundo lá fora, você vai ter que perder os hábitos que você tinha do mundo lá fora. Por quê? Porque senão você não vai conseguir morrer. E se você não conseguir morrer, você não vai conseguir frutificar. Perda. Foi o que o apóstolo Paulo estava pregando à igreja. Por que ele começou a citar tudo aquilo e falou aí que é que algum de vós tem sido? Por que Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo? Por que quando o jovem rico foi atrás de Jesus e disse: Jesus, o que eu tenho que fazer para dar vida eterna? Ele disse: você conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não cobiçar a mulher do próximo. Já sei tudo isso desde a minha mocidade. Aí Jesus, conhecendo o teu coração, disse para ele: mas lhe falta uma coisa. Ele disse: é? Ele disse: é. Vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e me segue. Vem me seguir, vem. Dá tudo e vem. Aí o coração dele se entristeceu. Por quê? Porque não estava a fim de perder, querido. As pessoas não estão a fim de perder para ganhar. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse encontrará direito a entrar no céu de glória. Você tem que perder, perder, perder e perder, querido. Se você quiser herdar a vida eterna, e essa perda nela não é ruim, ela é boa. As pessoas olham para nós e acham que nós somos infelizes. Nós não estamos perdendo tempo, nós estamos ganhando, nós estamos aplicando em nós, porque nós não somos desse mundo, nós não somos dessa terra, nós não somos daqui. E ele continua pregando, e a ministração de Jesus é linda, irmão. Olha o que ele diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estarás também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Sabe o que eu acho? E o que mais nós temos visto na face dessa terra? São pessoas interesseiras dentro da casa de Deus. Por que eu não fui levantado até agora? Por que não me deram o cargo? O pastor não está olhando para mim. Eu faço, mas eu não sou honrado, querido. Escuta. Jesus disse que quem servir a Ele, nem Ele vai te honrar. Ele disse: o meu Pai que vai te honrar. Aqui na face dessa terra existe reconhecimento, e reconhecimento no ser humano, e eu sei que aqui tem reconhecimento, mas honra, não espere honra terrena, porque a honra vem do alto, a honra vem do céu, a honra vem de Deus.
que as pessoas não permanecem nem 6 meses na presença quando entrega. Sabe por quê, querido? Porque Deus não se acha justo de olhar e chamar essa pessoa de justo, porque não larga, não quer perder, não larga das coisas terrenais. Querem viver 2 dias na igreja, 5 dias lá fora, ouve música da igreja, ouve música do mundo, faz isso aqui e faz isso lá, e nisso não quer largar, não quer perder, não quer morrer. E se não morrer, querido, como é que vai criar raiz? Como é que vai começar a florescer, querido? Jesus, ele disse: para me servir, querido, você tem que ser capaz de morrer. Para me servir, você tem que ser capaz de se enterrar. Porque se você fizer isso, aí sim, aonde eu estiver, estarás tu também. E as pessoas não entendiam, achavam que a pregação dele era do... Não, querido, mas é o cuidado. Por que, querido, que Jesus, quando olhou para nós, ele comparou-nos como a palmeira no deserto? A palmeira, querido, ela tem a raiz dela profunda, muito profunda. É por isso que a palmeira, ela é capaz de aguentar grandes tempestades. E quando a tempestade passa, está lá a palmeira em pé. Ela envergou para um lado, ela envergou para o outro, mas a tempestade não foi capaz de arrancá-la do lugar aonde ela estava. Ela permaneceu, porque o próprio Jesus, quando passou pela face dessa terra, ele disse: olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Então seja capaz de me servir na verdade, na essência, de você virar semente, de você morrer, para que as suas raízes possam ser profundas. E quando a tempestade vier, porque o dia mau vem na vida do rico, do pobre, daquele que tem, daquele que não tem, você possa permanecer em pé diante da minha presença. Jesus estava dizendo para aquele povo: ei, eu vim para cá para ser semente. Jesus, quando ele veio como semente, lá no ventre de Maria, e essa semente nasceu, essa semente cresceu, e ele fez tudo quanto tinha de fazer na face desta terra. Aí Jesus olhou para aquele povo e disse: quando eu for levantado, atrairei todos a mim, todos a mim. E as pessoas não estavam entendendo. Sabe por quê? Porque eles achavam que a pregação de Jesus era dura demais. Porque eles achavam que o Senhor falava duro demais. E não era, querido, era o cuidado. Era o cuidado para que você que está chegando hoje, para que você que está ouvindo esta mensagem hoje e que ainda não entendeu que é necessário perder, querido, e essa perda, ela vai te causar dor, querido, mas vai te causar uma alegria muito grande ali na frente, porque tudo aquilo que vai ser perdido pelo caminho é aquilo que não presta, é aquilo que não tem valor. O que tem valor está aqui, ó, na casa de Deus. Você sentir a glória, a virtude do Espírito Santo, ver os sinais, prodígios, maravilhas, ver o cuidado de Deus batendo na tua porta, ver o cuidado de Deus se sustentando dia após dia, glória em glória. E quando você menos esperar, ei, querido, nós estaremos subindo para encontrar com Ele num céu de glória. Seja como uma palmeira, querido. Jesus, ele morreu, foi enterrado, mas ao terceiro dia
essa semente começou a florescer. E os frutos somos nós, querido. Ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. E a Bíblia vai dizer, vai ser como o cedro no Líbano. Sabe por que muitos não permanecem? Porque muitas árvores, e nós somos árvore. Lembra quando a Bíblia diz assim, ó, e o machado está ao pé da árvore, está na raiz. Aquele que não gera frutos vai ser arrancado e lançado no fogo. Sabe o que são essas árvores? São árvores que começam a crescer. E quando encontram uma rocha, elas se desviam dela. As suas raízes se desviam dela. Mas por que o Senhor deixou que nós seríamos como cedro no Líbano? Porque o cedro, querido, ele não se preocupa em crescer rapidamente para cima, não. Ele cria a raiz primeiro para baixo. E quando a raiz de um cedro encontra uma rocha, ela não se desvia. Ela envolve aquela rocha e abraça aquela rocha. Um cedro, queridos, em 5 anos cresce 5 centímetros. Isso aqui, ó, para cima. Só que 2 metros de raiz abraçada numa rocha pelo lado de baixo. E sabe quanto tempo que demora para um cedro crescer e começar a florescer? 40 anos. É por isso que hoje, querido, esse povo que se converte não cria raiz. E quando a tempestade vem, querido, é arrancado. Tá lá, daquele tamanho, você olha e diz, como prega isso, como louva isso. E de repente, cadê a irmã? Cadê a irmã que ficava aqui sapateando aqui? Cadê? Ah, encontrei lá no parque de exposição, lá, através de um vídeo que passou lá, e o irmão estava lá. Ué, por quê? Porque quando encontrou a rocha, dificuldades, problemas, porque a rocha é Cristo, e Cristo disse, perde, ele não quero, eu vou para lá. Mas quem é cedro envolve, abraça a rocha e diz, o Senhor não disse que estaria comigo, a dificuldade vem, mas nós estamos juntos. Você vai passar pelo deserto, mas Cristo estará contigo. Ele não te deixará um segundo só da tua vida. Então aguenta a mão aí. O problema, a dificuldade está grande, mas Ele está contigo e você vai cantar o hino da vitória. É lá do outro lado. Você vai crescer, você vai florescer, você vai ser chamado de justo pelo Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você pode adorar Ele nessa noite e glorificar Ele. Glória. Eu quero ler 2 versículos e nós encerramos. João 12:42. O que vai acontecer, irmãos, já está escrito aqui, ó, com muitos hoje. João 12:42. Apesar de tudo,
Até muitos dos príncipes criam nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Assim, irmão, assim, de pessoas vivendo em cima de altares, de pessoas vivendo dentro de igrejas e preferem a glória do homem do que a glória de Deus, porque a glória do homem massageia o ego, a glória de Deus aperta, passa pela moinha, senão o óleo não sai, passa pela prensa. E você vê, irmão, as irmãs do ano passado estão todas aqui, todas, nenhuma se perdeu. Aí, sabe por quê? Raiz. Pergunta uma para outra como foi a sua vida de um ano para cá. Quanto vento e quanta tempestade vocês não passaram, mas estão aí, uma após uma, não se perdeu ninguém. É por isso que eu falo, irmão. Eu sou convidado a pregar, às vezes, de ano em ano, em congresso. Sim. Quando você chega lá, um ano tinha 20, outro ano tem 10. Às vezes continua com 20, mais 10 se for e chegaram gente nova. Porque as pessoas não querem criar raiz, querido. O que Jesus estava dizendo aqui, queridos, era para que o Evangelho permanecesse. Era para que nós pudéssemos ser testemunhos vivos dele na face dessa terra. E as pessoas que conhecem do seu viver, mas que não conhecem a Cristo, vão olhar e dizer: tem algo diferente, porque é a luta que ela passou e ela continua na igreja. A luta que ele viveu este ano e ele continua na igreja. Tem algo diferente. Aí os gregos dizem: a gente precisa conhecer esse Jesus aí. O nosso intelecto é alto, mas o dele é maior do que o nosso. Ele tem algo diferente que nós não temos, nós precisamos conhecê-lo. Hoje, queridos, é o primeiro dia desse congresso. Eu espero que Deus tenha falado com cada um de nós aqui. Porque nós não vamos botar aqui hoje um ponto final, nós vamos botar um ponto e vírgula, porque amanhã continua. E amanhã eu sei que Deus tem mais para minha e para a tua vida. E mais uma vez eu digo: continue criando raiz, continue abraçando a rocha. Porque quando a Bíblia diz aqui, eu encerro, que até na velhice darão frutos, não está falando de ser velho, de cabelo branco, de 80, de 100 anos, não. Está falando de tempo com Deus. O tempo passa e você está dando fruto. O tempo passa e você permanece. O tempo passa, querido, e você continua gerando frutos na face desta terra. E ainda serão viçosos.
40 anos para um cedro alcançar. E depois que ele alcança a sua altura, começa a gerar frutos. Eu não estou dizendo para você que você vai demorar 40 anos para gerar frutos, não, querido. Eu estou dizendo para você que depois que você abraçar essa rocha, aí o Pai vai começar a te honrar. Aí vai começar a vir a honra de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história. É por isso que a Bíblia é muito sábia. E os 40 anos do cedro do Líbano vem gerar para nós o Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Aplauda Jesus nesta noite. Glória a Deus, coisa linda, maravilha, né? Glória a Deus.